Como saber se é Deus que está falando comigo? Realmente essa é uma questão que muitos acabam se enganando. E sempre quando eu lembro disso, eu lembro do rei Acabe, que ele sabia que não estava bem, por mais que alguns profetas estivessem ao seu redor profetizando bem, ele pediu para chamar um homem, né? E aquele homem chegou até ele, foi, profetizou, ele não gostou muito, mas ele sabia que era verdade. A primeira coisa que nós temos que entender, a primeira coisa que nós temos que saber é que quando o Senhor ele fala conosco, ele nunca contradiz a sua própria palavra. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, assim, olha, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, pela palavra. Então, a primeira maneira que o Senhor ele fala conosco é por intermédio da palavra. Ele sempre vai confirmar, sim, aquilo que tem falado ao nosso coração com a palavra dele. Então, a primeira evidência de que é o Senhor é que aquilo que é ministrado ao nosso coração, muitas das vezes em uma oração, muitas das vezes em um momento de comunhão com Ele, é confirmando a sua palavra, é confirmando as Escrituras. Então, tenha sempre isso no seu coração. O Senhor ele nunca vai contradizer a palavra dele. Ele nunca vai voltar atrás naquilo que ele já declarou, que ele já falou. Então, se algo vem em confirmação em seu coração, veja se primeiro está confirmando com a palavra dele. A primeira maneira, principal maneira de Deus falar conosco, e isso eu quero enfatizar, quero deixar bem assim claro isso, que a principal maneira de Deus falar conosco é através da sua palavra. Através das Escrituras, você lendo, você meditando, Deus vai falar com você. Deus vai se revelar, vai abrir seu entendimento. Aquela palavra vai saltar aos seus olhos, ao seu coração. Deus falou para Josué, medita na minha palavra dia e noite. Tenham cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, sem desviar para a direita nem para a esquerda, porque assim serás bem-sucedido, prosperarás, você vai ter bom êxito. Então, meu querido, qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer coisa que alguém fale a você, qualquer conselho, deve ser submetido à luz da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto é esse. Se algo que eu quero fazer, se algo que eu acho que é uma orientação, está indo contra a palavra de Deus, está ferindo a palavra de Deus, então eu devo esquecer. Isso não é Deus falando comigo. Por mais que possa ser atraente, por mais que possa chamar minha atenção, parece até bom, mas se está contrário à palavra, então já sei, isso não vem de Deus. Porque Deus nunca vai contrariar a sua própria palavra. Não é difícil de saber quando é Deus. É muito simples. Dentro de uma casa, por exemplo, quando o pai chama um filho, dificilmente esse filho vai até a mãe dele porque não entendeu que era a voz do pai. É impossível isso acontecer. Dificilmente, quando uma mãe chama, o filho vai ao irmão e fala para o irmão, você que me chamou? Isso é impossível também de acontecer. Eu diria que é impossível, porque a voz da mãe, a voz do pai, a voz dos irmãos mais chegados, até dos vizinhos, dos parentes, dos amigos, a voz ela é reconhecível, porque praticamente a gente cresce ouvindo aquela voz, tem uma intimidade. Como que eu vou saber que é Deus que está me chamando? A voz de Deus também é inconfundível, não tem como eu confundir. Lá no livro de João, o Senhor Jesus diz que a ovelha dele ouve a voz dele. Ele a chama, ela ouve. E ela sabe que aquela voz é do pastor dela. Aliás, uma coisa até interessante, viaje por um lugar assim, uma zona rural, vai para uma fazenda e você vai ver que quando a pessoa está
acostumada a lidar com aquele animal e o animal ser tratado por aquela pessoa, de longe, aquele animal já identifica a voz daquela pessoa. O cachorro também faz isso, né? O gato também. Os animais têm uma característica incrível de ouvir, reconhecer a voz do seu dono. Como que vai ser diferente conosco? Muitas pessoas que vão se guiando, falam assim, não, porque eu tive um sonho. Eu entendo, não é que Deus ele não fale em sonhos, mas tome cuidado para que isso não venha ferir a palavra de Deus. E às vezes a pessoa até se engana mesmo, puxa, será que foi o Senhor? Será que não foi o Senhor? Entenda, eu não estou tirando a possibilidade de ser ou não Ele. Mas o que eu estou querendo dizer é para você tomar um cuidado, para que aquilo que você pode tomar como verdade ser um engano de Satanás. A Bíblia diz que Satanás ele se faz como um anjo de luz. Então a primeira coisa, o Senhor, o nosso Deus, ele nunca vai contradizer a palavra dele. E qual a segunda coisa? É que o nosso coração ele é envolvido por uma paz. No livro de Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, a Bíblia diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Lembrando que o Senhor ele fala conosco através da comunhão. Não adianta a pessoa não ora, não lê a palavra, não busca a Deus, fala assim, Senhor, fala comigo. Não, Ele vai nos falar através do diálogo, da comunhão, não um monólogo que só muitas das vezes nós falamos, não. Hoje estamos tão distantes, mas a cada dia o Senhor vai falar. Não, é através da comunhão. E aqui, o apóstolo Paulo ele estava falando, olha, não esteja inquieto por coisa alguma, mas antes as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus, por súplicas, ações de graças. E ele diz assim, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer é que depois de uma oração, quando você se envolve realmente com a paz, é porque o Senhor ele te ouviu e naquele momento ele está confirmando. Um segundo modo de Deus nos orientar, nós que somos de Deus, você que é de Deus, o Espírito Santo testificando ao nosso espírito. Lá em Romanos capítulo 8, fala isso. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Então, quando a pessoa é de Deus, ela tem o Espírito Santo nela e quando ela quer tomar uma decisão, quando ela ouve uma sugestão, um conselho, de repente de um amigo, de um conhecido, seja lá o que for, ele vai sentir no coração uma paz, uma alegria, um sentimento leve. Então o Espírito Santo está testificando que isso é bom, esse é o caminho certo. Mas quando intentamos agir ou tomar uma direção e sentimos um aperto, uma tristeza, um incômodo no íntimo do nosso coração, é o Espírito Santo testificando, não é por aí, este caminho não é bom. Então nós temos que estar atentos, sensíveis ao Espírito de Deus testificando ao nosso espírito. E para que você consiga perceber melhor quando o Espírito Santo está testificando, você deve manter uma vida de comunhão com Deus. Quanto mais comunhão com Deus, mais sensível ao Espírito Santo você estará. E hoje em dia, nós temos, como diz a Bíblia, muitas vozes no mundo. Há um versículo na Bíblia que fala isso. Há muitos tipos de vozes no mundo. Quando nós temos dúvida de alguma coisa, será que isso é de Deus? Será que é Deus que está falando comigo ou não? É só abrir as Escrituras. Elas testificam a respeito de Jesus. Aliás, foi isso que ele disse. Para a gente examinar o quê? As Escrituras. Por quê? Porque elas testificam do Senhor Jesus. Não existe alguém que tem uma voz semelhante à de Deus. Ainda que alguém diga, mas o diabo consegue. Não, o diabo não consegue. Primeiro que o diabo, ele não consegue exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele só consegue tentar exaltar a si mesmo. E no diabo só tem mentira. Então, é só comparar a mentira de Satanás com as verdades sagradas e logo você vai saber que quem está falando é o próprio Deus. Veja o caso de Abraão. Deus falou com ele
Ele tinha certeza que aquela voz era a voz de Deus. Mas como? Olha para Isaac, olha para Jacó, olha para Gideão, olha para todos que um dia ouviram audível, né, a voz de Deus. Eles não foram confundidos. Por quê? Havia uma comunhão, uma amizade entre eles. Amizade como a de Abraão, que o próprio Deus chega a citar: Abraão, meu amigo. Aliás, acho que foi o único da Bíblia que Deus chamou de amigo. Então, havia uma conversa sempre entre eles. Como que você não reconhece a voz do seu amigo? Se você é estranho a Deus, aí você vai ficar meio confuso na hora de saber se é Deus ou não. O Paulo, ele até diz: eu conheço, eu sei em quem eu tenho crido. Né? Então, por quê? Por causa da amizade, por causa daquela aproximação. Quanto mais próximo de Deus você chega, mais fácil fica de você reconhecer quando Deus está falando. Isaías até escreveu um versículo onde Deus ele fala: olha, eu vou estar atrás de você. Você vai ouvir uma voz te dizendo por aqui, por ali, por aqui. Deus ele guia. Olha para o caso de Moisés, que tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que não restou dúvida que era Deus que estava dando aquela ordem. Você pode saber que é o Senhor que está falando, que é o Senhor que está ouvindo, que vai lhe responder, que vai lhe trazer uma resposta, quando uma paz, ela envolve o teu coração depois de uma oração. Tantas vezes a pessoa está em busca de uma resposta, em busca de algo, e a pessoa começa a orar, começa a clamar a Deus, entra no quarto, fecha a porta: Deus me responde, Senhor me atende, eu coloco a minha vida, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Quando você faz isso e a paz do Espírito Santo te envolve, o Senhor está te respondendo. Às vezes tem pessoas que deixam a aflição dominar até mesmo no momento que era para ser um momento de comunhão. Não deixe isso acontecer com você. Era um momento de paz, um momento de comunhão, um momento de oração, de derramar literalmente o coração diante do Senhor, e a pessoa não escolhe permanecer com a aflição, com aquele peso. Pare. Que a paz de Deus ela possa te envolver, e assim você vai saber que é o Senhor quem está falando contigo, te respondendo, te abraçando ali naquele exato momento. Primeira coisa, o Senhor, ele nunca contradiz sua palavra. Ele não pode lhe dizer algo se a Escritura diz outro. Ele não pode lhe fazer: não, para você é uma exceção. Não existe isso. Não existe uma exceção. Se já está escrito, já está escrito. Eu me recordo da palavra em que Elias estava numa caverna, até meio deprimido, sem saber o que fazer. E a Bíblia diz que houve um vento, houve um terremoto, houve um fogo, mas Deus não estava nem no fogo, nem no terremoto, nem no vento. Deus depois falou através de uma voz suave e mansa. E Elias então ouviu a voz de Deus. Elias soube discernir onde Deus estava falando, que não era no fogo, nem no vento, nem no terremoto naquela ocasião. E eu vejo nisso um retrato do mundo de hoje. Estamos cercados de ventos, terremotos, fogos, de ideias, de doutrinas, de conselhos. Somos bombardeados pela mídia, pelos meios de comunicação que estão se multiplicando cada vez mais. É a internet, são as mídias sociais, é a televisão. Nós somos bombardeados de conselhos, de pessoas querendo dizer o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer. É como Elias nessa caverna, vendo o fogo, o terremoto e o vento, mas ele soube ouvir a voz de Deus. Se você tem uma relação íntima com Ele, você sempre vai saber que é Ele que está falando contigo. Examine as Escrituras e com certeza você saberá que é o próprio Deus que está falando com você. E quando você examinar as Escrituras, compare com aquilo que você quer fazer. Compare com os seus sonhos, compare com a voz que talvez você tenha escutado. Será que essa voz é de Deus? Essa voz que eu sinto aqui no meu coração, eu não sei explicar? Então vai para as Escrituras, porque é ali que Deus confirma tudo que Ele quer falar com você está nas Escrituras.
Assim que a gente sabe quando é Deus e quando não é Deus, examinando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.